Irmãos, na quinta-feira nós tivemos nosso culto de oração aqui, e eu quero fazer um desafio para os irmãos. Quero desafiar os irmãos que venham às quintas-feiras. Nós nos reunimos, nós oramos uns pelos outros, a ênfase tem sido essa. Nós oramos por aqueles que não oram, não é? Aqueles que não creem em Jesus Cristo, nós oramos por eles, tanto para que conheçam o Evangelho, como para que também recebam da graça do Senhor, já que a palavra de Deus diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Nós oramos uns pelos outros e de vez em quando alguém vem também com algum problema pessoal e nós oramos também. E quando estamos aqui com problemas ou sem problemas, estamos nos dispondo a orarmos, não é? Estamos nos dispondo a ser veículos da graça do Senhor. Então eu quero desafiar os irmãos. Mas por que eu estou falando tudo isso e por que eu estou falando agora? Porque na quinta-feira nós meditamos no texto de 2 Samuel capítulo 9. E eu ia pregar uma outra coisa, né? Eu começo a fazer a mensagem do domingo na terça-feira. Mas conforme eu estava refletindo na palavra para quinta-feira, que é muito mais curta, muito mais simples, devocional, direta, eu me senti com muita vontade de trazer o mesmo texto no domingo. Aí eu mandei uma mensagem para o Silvio e falei: Silvio, você que me ajuda na condução do culto na quinta, você acha que vai ficar muito chato para quem vem na quinta ouvir o mesmo texto de novo? Aí ele falou: não, pastor, foi bom e é bom que a igreja toda ouça. Então nós vamos meditar nesse texto de novo. Agora, se todos vocês estivessem na quinta-feira, eu não precisava pregar de novo, já estava pregando na quinta. Brincadeira, queridos, eu sei que alguns estão impedidos disso e não quero que os irmãos saiam daqui com uma culpa sobre os ombros, de maneira nenhuma. Mas é bom que nós mergulhemos na palavra de Deus, e a palavra de Deus é tão rica que mesmo que nós olhemos de novo para o mesmo texto os que estavam aqui na quinta, nós vamos descobrir coisas novas. E talvez você está ouvindo esse texto 2 vezes porque Deus quer martelar isso na sua cabeça também. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel capítulo 9. Abre sua Bíblia aí, 2 Samuel capítulo 9. Nós vamos meditar nessa história, deste capítulo todo. São 13 versos que contam a história de 2 personagens importantes do Antigo Testamento. Um importantíssimo, o outro com uma importância menos destacada, que são Davi e Mefibosete. Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou.
Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Nós sempre meditamos na palavra de Deus, e é bem comum que nós busquemos na palavra de Deus um entendimento sobre como nós devemos viver. Nós olhamos para a palavra de Deus e buscamos ensinos, conselhos, buscamos orientações e atrelamos isso a ter uma boa vida. Muitas vezes a gente faz essa ligação. E isso não está ausente das páginas da Escritura. A Bíblia fala sobre nós andarmos com sabedoria, e ao andarmos com sabedoria, nós teremos dias felizes. Não é uma garantia de que se você nunca errar, você nunca vai ter problema. Até porque você não consegue não errar. Mas mesmo acertando, você pode ter problemas, porque esse mundo é assim mesmo. Mas a Bíblia fala, olha, muitas das coisas que você enfrenta, muitos dos problemas no qual você se mete, seriam facilmente evitados se você tivesse um pouquinho mais de sabedoria antes de tomar certas decisões. Então, é bem comum que nós olhemos para o momento de instrução da palavra, que nós olhemos para o ensino na escola bíblica, que nós olhemos para o discipulado, que nós olhemos para todo o conteúdo da palavra de Deus que nós consumimos em algum meio, seja qual for, como um orientador da nossa vida, como uma maneira de apontar qual caminho a seguir, que práticas tomar, e muitas vezes a gente leva isso à última consequência. A gente usa a Bíblia quase como um amuleto. Tem uma hora que você tem que tomar uma decisão difícil, você pega e fala assim, eu vou abrir em qualquer parte da Bíblia que a Bíblia falar, eu faço. Aí você tem que tomar muito cuidado, né? Se abre lá, está escrito, Judas foi e enforcou-se, aí você vai ter um problema. Isso porque a gente tem essa visão, olha, essa aqui é a sabedoria, e essa sabedoria vai dizer como é que eu devo viver. Acontece que isso não é tudo. Porque a palavra de Deus, ela não é uma cartilha para a nossa conduta. Ela não é um código de etiqueta. A palavra de Deus conta uma história. Ela conta uma história que é a história da humanidade toda. Ela conta uma história que é a história de como Deus, que criou todo mundo bom, o mundo inteiro bom, deu e permitiu ao homem que tomasse as suas escolhas, e o homem pecou, caiu, se afastou de Deus, e Deus, no seu caminho, na sua missão, redime a humanidade toda do pecado a partir de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. Essa é a história que é contada na Escritura. E ela termina, já vou dar um spoiler aqui, ela termina falando sobre a alegria plena da reconciliação quando nós nos encontrarmos face a face com o nosso Senhor. Essa é a história que a Bíblia conta. Uma história pode ter lições morais, e ela tem, mas não é a principal questão dessa história. A principal questão é nos contar, nos falar sobre essa trajetória de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a nossa santidade, especialmente quando nós olhamos para a nossa conduta amorosa, é muito comum que a gente ache, olha, eu preciso fazer o bem, eu preciso ser amoroso, eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso me relacionar num bom tom com as pessoas e me desdobrar e fazer o bem, porque é isso que Deus me pede, é isso que eu tenho que fazer, e é isso, e acabou. Isso é uma coisa que eu tenho que colocar na minha vida, porque eu tenho que colocar na minha vida, porque é assim que eu tenho que viver. Só que a gente não entende muito bem as raízes disso. A palavra de Deus fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa relação nem sempre está muito clara. Parece que é o seguinte, bom, agora que Deus me amou mesmo, né? Então eu tenho que ir pagando essa conta amando também, né? Eu tenho que ir pagando essa conta vivendo a santidade. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus nos coloca numa condição de transformação a partir dessa história de amor de Deus. Estão entendendo? Porque Deus nos amou primeiro, nós amamos. Há uma ligação entre essas duas coisas. Meditar no amor de Deus é que nos leva a amar. Porque se não for assim, você vai começar a falar, olha, eu sou melhor, porque eu consigo amar. Isso vai ser algo que tem uma raiz em você mesmo. Mas não tem. Tem uma raiz em Deus, na maneira como Deus se revelou em Jesus Cristo na cruz.
E o que isso tem a ver com o texto que a gente leu agora? Tem muito a ver. Porque esse texto conta a história de Davi e de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Saul era o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo rei de Israel. Saul reinou, fez um reino considerado um reino mau, ainda que ele tenha sido escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, ele na sua caminhada degringolou, caiu cada vez mais nas suas atitudes, ao ponto de chegar à prática de magia e até o suicídio. Suicídio que ele não conseguiu concretizar e depois um soldado foi lá e terminou o serviço. Essa história de Saul vai mostrando como ele saiu de uma posição de escolhido por Deus para uma posição de alguém profundamente perturbado. Jonatas, filho de Saul, era o grande amigo de Davi. E é uma das histórias de amizade mais bonitas que tem na Bíblia. Nós temos boas histórias de amizade na Bíblia. Nós temos Ruth e Noemi, nós temos Paulo e Timóteo, não é? Nós temos Jesus e João, né? Que era o discípulo a quem Jesus amava. Nós temos boas histórias de amizade na Escritura. E a história de amizade entre Davi e Jonatas é uma das mais bonitas, mais profundas e que é tratada de maneira mais extensa nesse livro de 2 Samuel. Bom, e aí, Saul era o rei, Jonatas o filho dele, eles vão para a guerra, os dois morrem, e o livro de 2 Samuel, o primeiro acaba com os dois indo para a guerra, e o segundo começa com estando os dois mortos na batalha, Saul e Jonatas, o amigo de Davi. Jonatas teve esse filho, Mefibosete. Mefibosete, quando era criança ainda, sofreu uma queda e quebrou as suas pernas ou seus pés. E por isso ele andava ou ele não andava, ele era aleijado dos pés. Não sabemos como é que era a condição das suas pernas, mas ele tinha problemas nas suas pernas por conta dessa queda, né? Naquela época não tinha as técnicas de medicina como hoje, quebrar um membro podia ser algo que ia calcificar do jeito errado, e aí pronto, nunca mais. E é o que acontece com Mefibosete. E aqui, nesse capítulo 9, Jonatas já morreu. Saul já morreu. Saul, o rei antigo, perseguiu Davi muito. Tentou matá-lo várias vezes, mas já tinha morrido. Davi já está no trono. Mefibosete está lá largado em algum lugar, escondido, porque ele poderia ser morto. O seu tio, irmão de Jonatas, já tinha sido morto por partidários de Davi, contra a vontade de Davi, inclusive. E Mefibosete estava em algum lugar, escondido. Davi, então, faz essa pergunta. Ele chama alguém e diz, olha, tem alguém ainda da família de Saul para quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Existe alguém da família de Saul a quem eu posso fazer algo de bom por causa do meu amor por Jonatas? Tem alguém? Olha que coisa interessante. Jonatas já estava morto. Saul já estava morto. A família de Saul praticamente toda espalhada, desaparecida. Ninguém sabia onde estava mais. Alguns mortos, outros fugiram com medo do novo rei. E aí Davi levanta essa pergunta. Tem alguém para quem eu possa fazer o bem? Alguém da família de Jonatas? Tem alguém que Jonatas amava, que eu posso amar também, por causa do amor que Jonatas tinha por mim e o meu amor por ele? E essa história é uma história que nos leva a pensar um pouco sobre a nossa vida e o amor que nós dedicamos aos outros. Porque assim como Davi sentia-se profundamente grato pelo amor de Jonatas por ele, e mesmo Jonatas morto, Davi resolve fazer algo de bom para alguém que Jonatas amava enquanto vivo, nós também somos amados por Deus. E por sermos amados por Deus, devemos querer fazer algo de bom para as pessoas que Deus ama. Porque Deus ama os outros também. Deus ama o mundo, Ele não ama só você. Você achava que Deus amava só você? Não, Ele ama a humanidade. Ele trouxe a salvação para a humanidade. E quando eu penso nisso, e quando você pensa nisso, e quando nós como igreja meditamos, Deus nos ama. Deus nos ama de uma maneira muito mais profunda do que Jonatas amava Davi. Para você ter uma ideia, Jonatas enfrentou o próprio pai e quase foi assassinado pelo próprio pai para livrar Davi da perseguição. Ele foi diante de Saul para descobrir como é que estavam as coisas. Se Saul ia ou não ia matar Davi.
E Saul se irrita de tal maneira que lança uma lança contra o próprio filho só pela menção do nome de Davi. Jonatas foi diante do próprio pai e quase morreu no lugar do amigo. Em vários momentos desse livro é dito: Jonatas amava Davi como sua própria alma, Davi amava Jonatas como sua própria vida. Era muito profundo o amor de um pelo outro. E, ainda assim, não se compara com o amor de Deus por nós. Davi foi movido por esse amor. Porque ele foi amado por Jonatas, ele fala: eu preciso amar também aqueles que Jonatas amava. Jonatas morreu no campo de batalha e não pôde cuidar da sua família. Mas a família dele é minha família. Porque pelo amor nós somos um e nós vamos cuidar um do outro. E eu vou cuidar dos que ficaram. Eu vou cuidar de Mefibosete. Eu vou cuidar do seu filho. Nós olhamos para essa história geralmente pensando como nós somos como Mefibosete, alguém que senta na mesa do rei, mesmo não tendo dignidade nenhuma. Capítulos mais à frente, o próprio Mefibosete fala: olha, eu não posso falar nada contra você, rei, porque eu não merecia nada e você me colocou comendo na sua mesa. Há algo muito claro sobre a graça aqui em relação a Mefibosete mesmo. Mas eu quero que você se coloque no lugar de Davi agora, não no de Mefibosete. O Senhor te amou com um amor que deve te mover a amar os outros. O Senhor te amou com um amor que deve te levar a amar as pessoas que Deus ama também. E Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Nós não podemos esquecer disso. Por isso que o primeiro efeito do entendimento da fé é amarmos, queridos. O primeiro efeito é esse. Quando nós somos transformados pela graça de Deus, nós devemos ser levados a amar o próximo. Quando nós somos transformados pela mensagem da cruz de Jesus Cristo, nós devemos ser levados a amar o próximo da mesma maneira como Jesus Cristo nos amou. Não tem escolha, não tem outro jeito. O apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, disse isso. Ele falou: olha, ensina o pessoal a estar obediente às autoridades. Lá no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. E depois ele diz: sejam bons e cordiais com todas as pessoas, porque vocês também, em outro momento, eram desprezíveis, eram pecadores, estavam nos descaminhos, mas o Senhor, com seu lavar regenerador, os alcançou. Nós não merecíamos nada e Deus nos alcançou. Nós, por causa disso, somos movidos a agir da mesma maneira diante das outras pessoas. Não é porque nós somos pessoas elevadas e amamos demais. É porque o amor de Cristo nos transforma. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a amar o próximo. Nós somos movidos por isso. Você tem dificuldade de amar alguém? Você tem percebido a ira e o ódio crescendo no seu coração em algum momento, em algum sentido? Para um pouco e pensa: Deus me amou na cruz, Deus ama essa pessoa também na mesma cruz. Não tem como, queridos. Não tem como você permanecer em inimizade quando você pensa que Deus, que poderia estar bem de mal da gente, está de bem por causa de Jesus. Não tem como. Não tem como. Então nós somos levados ao perdão, nós somos levados ao amor, nós somos levados à bondade, nós somos levados à cordialidade, porque Deus fez isso conosco. Mas tem um outro detalhe aqui que eu acho muito interessante. Quando Davi pergunta sobre os descendentes de Jonatas, ele não pergunta: existe algum filho de Jonatas vivo? Ele não pergunta: existe alguém que Jonatas amava para que eu cuidasse? Ele simplesmente diz: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Gente, se Jonatas amou Davi profundamente, Saul foi quase que o completo oposto. Saul foi o completo oposto. Saul tentou matar Davi várias vezes. Perseguiu Davi. Por causa de Saul, Davi teve que ficar dentro de caverna. Teve que se esconder, teve que juntar com um monte de gente lá e fazer um exército paralelo. Teve que morar no meio dos povos estrangeiros. Davi, ungido de Deus para ser rei do povo de Deus, teve que morar no meio dos estrangeiros, exilado, porque o rei ilegítimo naquele momento o perseguia para matá-lo. Ele teve muitos encontros não felizes com Saul. E Saul matou muita gente que Davi não mataria perseguindo Davi.
Matou muita gente do próprio povo. Matou sacerdotes. Matou pessoas da corte. Saul fez um arraso na sua terra por causa do seu ódio contra Davi. Mas quando Davi vai perguntar se existe alguém ligado a Jonatas, ele pergunta se existe alguém da casa de Saul. Isso é muito interessante. Porque na mesma casa, na mesma família, havia dois tipos de atitude em relação a Davi. Houve uma atitude que é a atitude de Saul, perseguindo, querendo matar, querendo destruir. E houve uma atitude da parte de Jonatas, amando, querendo cuidar, querendo proteger. Quando Davi olha para Mefibosete, que é tanto descendente de Saul quanto de Jonatas, ele não olha para Mefibosete como o neto de Saul. Ele olha para Mefibosete como o filho de Jonatas. E essas são as duas maneiras como a gente olha para a vida também. Você pode escolher como é que você quer olhar para a vida. Nessa vida você vai ter alegrias e nessa vida você vai ter tristezas. E você pode olhar para a vida e falar assim, essa vida é uma vida má. Ela me coloca numa condição ruim, ela me coloca numa situação de dificuldade, ela me faz enfrentar a morte das pessoas que eu amo, ela me faz passar por doenças, por aflições, por desemprego, por penúria, seja o que for, por medo, seja o que for. Você pode olhar para a vida e falar assim, essa vida é uma vida ruim. E porque ela é uma vida ruim, eu vou cuidar de mim, porque esse mundo é um mundo de desgraça e ódio e destruição. E aí você pode olhar para as pessoas assim também. As pessoas são pessoas que podem me fazer o mal. E elas podem, você sabe disso. Elas podem se manifestar a respeito de você como pessoas que vão te prejudicar. Elas podem passar a perna em você, elas podem ferir a sua confiança, trair a sua confiança, elas podem ferir os seus sentimentos, podem te magoar. Elas podem até destruir-te com palavras, elas podem. Não há limite dentro da maldade que os homens podem fazer, a não ser os limites impostos por Deus. E nesse nós encontramos a própria morte como um limite à maldade humana. Quando a gente olha a história da humanidade, a gente se assusta com o tamanho da maldade dos seres humanos. E você pode olhar para os seres humanos e falar, são todos filhos do pecado e de Satanás, e todos eles podem fazer o mal e vão fazer. Você pode olhar assim. E por isso, então, eu não agirei para com eles da maneira como eu acho que devo ser tratado. Está rolando um vídeo na internet que é uma coisa, é uma gracinha. Já falei para vocês o meu problema com vídeo de internet, né? E aí é um vídeo, um menininho. E aí o menininho parado assim, aí o menino com a cara assim, você já deve ter visto, né? Ele fala pro pai assim, nós vamos pegar o lobo mau. Já viram esse vídeo? Nós vamos pegar o lobo mau. Nós vamos pegar ele. Aí o pai fala, mas por quê? Porque ele é mau. E aí o pai pergunta, e a gente? Aí ele, é mau também. Você pode olhar para a vida assim, as pessoas são más, então eu vou ser mau também. Todo mundo é lobo. O Thomas Hobbes, aquele filósofo do período moderno, ele falava, né? O homem é o lobo do homem. O homem ataca o homem tira o bem e a vida do próprio homem. Você pode olhar para a vida assim. Você pode olhar. Eles são maus, eu vou ser pior. A gente é mau também. Você pode pensar nisso. Davi poderia ter feito isso. Há alguém da família de Saul que eu possa varrer o nome deste que me perseguiu da face da terra? Ele poderia. E você entenderia. Você falaria, ué, o cara quase matou ele várias vezes. Mas você pode olhar de outro jeito. Você pode olhar para o mundo e falar assim, existe alguém que Deus ama, para quem eu possa fazer o bem, porque Deus me amou primeiro. Existe alguém que Deus ama, a quem eu possa alcançar com o amor que Deus me deu, porque eu sou os braços de Jesus Cristo sendo o corpo dele na terra. É assim que o amor de Deus se liga ao nosso amor. Nós vamos alcançar as pessoas com o amor de Deus, porque elas são amadas por Deus. E como elas são amadas por Deus, nós não podemos nos negar a amá-las também. E esse é o nosso desafio, queridos. Quando nós vamos olhar para a Escritura, quando nós vamos buscar o ensino de Deus para a nossa vida, todo o ensino de Deus deve ser pautado pelo fato de que Deus nos ama. Todo. Nós não somos movidos pelo ódio de Deus. Nós não somos movidos pela ira de Deus. Nós não olhamos assim e falamos, eu preciso amar, senão Deus vai ficar bravo comigo. Não, eu sou impulsionado a amar,
Porque Deus me amou antes. E Ele ama essas pessoas. E eu preciso falar disso. Olha, eu estou num relacionamento de amor com Deus. E você precisa entender. Porque Deus te ama tanto que eu quero que você entenda que eu te amo também. Aquela frase que é clichê, mas é verdade. Jesus te ama e eu também. Jesus te ama também. E se a extensão do amor de Deus é tão grande, nós não podemos negar esse amor para ninguém, queridos. Para ninguém. Então, quando nós voltamos para a Escritura e meditamos na palavra de Deus, e meditamos no amor de Deus, e olhamos como viver em santidade, porque Deus nos amou, e isso é uma maneira de viver desfrutando do amor de Deus, nós estamos evitando que nossa mente pense nas pessoas como filhos de Saul, e coloca na nossa mente que as pessoas são como filhos de Jonatas. Nós olhamos para as pessoas do mundo como gente amada por Deus, porque nós fomos amados por Deus. Não tem jeito, queridos, não tem jeito. E me incomoda muito, me deixa muito preocupado, que essa realidade do amor de Deus não seja a base da nossa vida como evangélicos que somos. Nós continuamos olhando para a palavra de Deus com uma visão bastante legalista e moralista, como se a condenação estivesse à porta. Nós continuamos olhando para a palavra de Deus, esquecendo que ela é a história de amor de Deus por nós, como Deus, por amor, resolveu resgatar todas as coisas, apesar do nosso pecado. A gente esquece disso. Não tem como, meus queridos, vocês irem para a palavra de Deus esquecendo esse dado, esquecendo que Deus te ama. Porque o dia que você deixar de fazer isso, você será como tantos na Escritura foram. Como o povo em Israel mesmo, que passou a amar tanto a Deus e a odiar os outros, que eles julgavam que não amavam tanto a Deus quanto eles. O povo do próprio povo lá, as pessoas do próprio povo. Ou como a igreja de Éfeso lá no Apocalipse, que é dito que eles eram uma igreja sensacional. Por quê? Pregavam a palavra. Quando as heresias vieram, eles defenderam a fé, não deixaram a heresia entrar dentro da igreja, seguraram a onda, seguraram firme lá. Opa, aqui não. Aqui a gente prega a palavra de Deus. Mas nesse enrijecimento do combate da fé, o apóstolo Paulo fala, o Senhor Jesus Cristo, através de João, fala: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. De tanto defenderem a Escritura, esqueceram de viver a Escritura. E aí o Senhor fala: vivam a Escritura que vocês tanto defendem. Vivam o amor de Deus. Vocês abandonaram o amor. Vocês abandonaram o amor, ainda que sejam fiéis na pregação. E a gente não pode correr esse risco, queridos. Nós não podemos correr esse risco. A história da Escritura não é uma história que nos ensina a ser melhores. Não é um monte de conselhos nos orientando como andar. Ela é a história de como Deus nos amou. E porque Deus nos amou, nós amamos os outros. Nessa semana nós nos reunimos com a liderança da igreja e falamos um pouco sobre isso também. E o que nós conversamos lá é sobre como nós vamos viver como igreja aqui. Nós vamos viver como igreja aplicando isso aqui. Aplicando esse entendimento. Deus nos ama, por isso amamos. Simples assim. Que igreja é essa? Qual é a sua igreja? Minha igreja é a Igreja Batista Vida Nova. E como é que é essa igreja? Essa igreja é o seguinte: é um pessoal que entendeu que Deus ama e por isso eles amam. Só. Um pessoal que entendeu o amor de Deus, e porque entendeu o amor de Deus, entende que precisa viver uma vida amando. Não tem outro jeito. O Senhor Jesus Cristo falou que é assim que as pessoas saberiam que nós somos discípulos dele, não é? Se nós amássemos uns aos outros. E esse amor tem que começar aqui, esse amor tem que começar entre nós. Esse amor tem que começar na nossa união. Nós somos uma igreja que, graças a Deus, temos caminhado em unidade. Nós não temos tido grandes conflitos, nós não temos tido grandes rachaduras, divisões, grandes mágoas. Eu não tenho que intermediar conflitos profundos, não tenho. Olha, 5 anos aqui e tem sido bênção nesse aspecto. Mas o amor não é só não encher a paciência um do outro. Isso aí não é amor, isso aí é educação. Nós estamos aqui para amar, para ir além, para ir além. Porque quando a gente ama, a gente até permite que o outro seja mal educado. Até permite que o outro encha a nossa paciência. Que o outro venha e peça coisa que ele não pediria para outro, porque nós somos família. Então ele pode pedir. Ele pode pedir para a gente. Porque o que Deus fez por nós foi esse amor inconveniente que Ele mostrou em Jesus Cristo. Que quando nós entendemos, a gente fala: eu não tenho mais como continuar vivendo do mesmo jeito. Eu tenho que mudar de vida.
E esse é o amor inconveniente também, que nós vamos usar, que nós vamos demonstrar. Porque Deus nos amou em Jesus Cristo, nós vamos amar o outro. Porque este mundo é um mundo onde Deus revela o seu amor, nós vamos lembrar a humanidade de que este é o mundo no qual Deus revela o seu amor. Enquanto tem pessoas olhando para o mundo como um ambiente da desgraça, nós vamos falar da graça maravilhosa de Deus que brilhou na nossa vida e transformou a nossa caminhada. E nós vamos fazer isso em nome e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?